Fala pessoal, beleza? Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Quero mandar um abraço aos nossos amigos ateus, agnósticos e livre pensadores, que não fazem mais parte desse sistema chamado religioso, né? Que se libertaram dessas mentiras, dessas enganações, dando frutos ao seu conhecimento para poder se libertar dessas mentiras, né? Te fazendo uma ovelha para seguir um pastor ou um escravo para ter um senhor, certo? Mas tem muitas pessoas ainda que estão presas a essas ilusões, sendo controladas por pessoas através do livro chamado Bíblia Sagrada, né? Que não passa de um livro de escritas antigas de povos que vinham palhando pelo deserto, no caso, né? Pessoas que ao menos um conhecimento básico das coisas, como vemos muito nas escritas aqui nesse livro. E hoje, pessoal, estamos trazendo mais um vídeo, né, a respeito do vídeo que fala sobre aquela passagem das ursas. Muitos sabem, né? Tem várias pessoas que vêm com várias explicações, uma do tipo de outras, tentando cada vez mais prender vocês nesse lodo. E aqui nós estamos trazendo de forma literária, lendo o que está escrito aqui, sem mistério, desvendando enigmas, nada. Apenas o que está escrito aqui é o que eu vou falar. Vou tirar da Bíblia. Não tem nada demais, certo? Então nós vamos entrar aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 2, certo? Só que ele vai se encontrar na água purificada por Eliseu. Vamos lá? Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. O que significa? A água que eles usavam para cultivar terra, alimentos, até serviria da água para os animais beberem, era uma água contaminada. Então o que acontecia que eles associavam a isso? Que os animais não teriam, as crias dos animais, os animais morriam, certo? Como fala em abortos aqui, não dá para perceber que são pessoas, e as pessoas não podiam aproveitar essa água porque ela era uma água contaminada, certo? E Eliseu estava passando por lá, como ele se dizia ser um profeta, né? Então vamos acompanhar. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Aí ele ia fazer tipo um trabalho, né? Muitos reclamam da Umbanda, né? Que a Umbanda faz trabalho para isso, para aquilo, mas você pode ver que isso aqui é tipo uma simpatia. Olha como que a Bíblia, a própria Bíblia, né, já entra nesses lados aí, e muitos aí aterrorizam e tacam o pau na Umbanda, né, que para mim também é outra coisa sem sentido, é a mesma coisa, como as outras religiões, apenas elas ramificaram, o cristianismo ramificou várias delas, né, trazendo uma bengala para cada tipo, uma de ilusão, uma de mentira, e de enganação, magia e por aí vai, certo? Então ele pede um pouco de sal num prato e tragam para mim, né? Aí as pessoas lá trouxeram o sal e ele foi até a fonte, onde que essa fonte abastecia, acho que aquela população, né? Aquela cidade lá que se encontrava, que se eu não me engano acho que é Betel, né? É, parece que sim. Jericó. Mas mais à frente eu vou ver que tem essa cidade também. Certo? E aí Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: Eu fiz esta água ficar pura e ela não provocará mais mortes e nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Então ele fez isso, ele jogou o sal naquela água que devia estar contaminada com o efeito do sal, acabou se limpando, né? Trazendo a pureza da água e dando vida a cultivos de terra e a água para animais beberem, né? Que sendo que a
a água estava purificada, ou seja, a água estava limpa. Com isso os animais tinham abortos, né? Eles não tinham o que colher, o que comer, tipo assim, os cultivos deles não iam para frente justamente porque eles achavam que essa água estaria contaminada. Certo? E aí, depois disso, é meio estranho, porque o quê? Que ele para nessa fonte, né? E aí depois entra essa parte que é um pouco polêmica, né? Sobre os rapazes zombadores. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Quer dizer o quê? Ele se deslocou de Jericó e ele estava indo para essa outra cidade, que se encontrava lá. Ele andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: "Ô seu careca, fora daqui." Eu ouvi pessoas aí falando, em outras explicações, né? Que a teologia já serve para isso mesmo. Ela serve o quê? Para pau, jogar aquela rede e te prender, né? Você tem que fazer de tudo para você arrumar um malabarismo aí, né? Arrumar uma armadilha e fazer a pessoa cair. Que ministério, né? Ele era um profeta. Aqui na Bíblia não fala de ministério nenhum. É isso que eles fazem. Tentar sempre inventar as coisas e justificar o justificado. Então diz que ele sai de Jericó e ele vai para outra cidade. Ele está passando por lá, certo? Ele está passando pela cidade. Está bem escrito e declarado aqui que ele está passando, ok? Ele andou de uma cidade para outra, se deslocou para essa e está indo. E aí as pessoas que estão lá começam a caçoar dele, né? Ô seu careca, fora daqui. Com certeza Eliseu era um profeta careca, né? Ele não tinha cabelo, tinha falta, então ele se considerava um profeta careca daquela época. E fora daqui, o que que é? Quando você entende que você está em um lugar e a pessoa fala assim, viu? Dê as caras daqui, fora daqui. Ele quer você fora de lá, entendeu? Ele não quer você naquele lugar. Então ele não foi bem-vindo aonde ele estava passando, que é na cidade de Betel, que ele de Jericó, ele se deslocou por essa cidade. Ele passou por ela e lá ele deparou com esses jovens. Eliseu vira para trás e olha firme para os rapazes e os amaldiçoa em nome do Senhor. Poxa vida. Um profeta, né? Um profeta, que são aqueles que falam que são os braço direito de Deus, né? No caso. Ele amaldiçoa. É estranho, né? Em vez de ele fazer um outro ato, né? Tipo, conversasse com eles, porque estariam zombando de mim, isso, aquilo. Mas ele vem e já toma a sua raiva. Aqui não fala nada dele ser bondoso, nada. Aqui mostra ele sendo raivoso e amaldiçoando. Depois que você amaldiçoa uma pessoa, você está desejando bem para ela? Lógico que não. Você está desejando mal. Simples. Você está desejando mal. Certo? E aí ele amaldiçoa em nome de Deus. Então Deus ouve a prece dele. Certo? Ele não fez nada. Que nem ouvi pessoas falando que ele foi livre, ele não fez nada. Mas lógico que ele fez. Vamos entender, pessoal. Vamos ligar o raciocínio. Ele amaldiçoa aqueles 42 jovens que estão lá. Aqui não fala se é menino ou meninas, fala rapazes. Rapazes vem no masculino, certo? Homens, adolescentes, jovens. E a maldição é o quê? É correspondida. Então, Deus ouve o que ele pede. Então, duas ursas saem do mato, de repente, ó, é como um cablum, né? Aconteceu lá, ele fez, e as duas ursas saem do meio do mato e despedaçam esses 42 rapazes. Olha aí. Olha que história absurda. Elas despedaçam os 42 rapazes que estão lá porque zombaram do profeta. Certo? É uma coisa estranha, né? Uma coisa bem, assim, assustadora.
para uma história, que jamais uma criança devia ler esse livro imoral, que de moral esse livro não tem nada. São histórias, mas tem histórias aqui arrepilantes, sabe? Histórias muito horrorosas, fortes, perversas, que não deveria caber a um livro sagrado, como se dizem, né? Que é essa mentira que acabou enganando milhares de pessoas aí desde do ano 300 e pouco lá, né? Quando começou praticamente tudo isso aí, começou a surgir aquelas pessoas inteligentíssimas que iam usar isso como uma engrenagem para, entendeu? Fazer rodar e colocar o povo lá. Dá para entender, né? Então, dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. O engraçado é que depois, entrando no capítulo 3, não se fala mais nada, entendeu? Não se fala mais nada, ou porque aconteceu isso, nossa, você como um profeta, porque você profetizou essa atrocidade, essa maldade para esses rapazes, e para por aqui. É uma história sem pé, sem cabeça, sem noção, certo? Mas eles vão fazer de tudo para te prender, por quê? Porque eles querem colocar um medo em você. E é justamente pelo medo que eles acabam aproveitando da sua bondade. Usando o medo te enfraquece. Para você não o quê? Questionar. Isso é fácil para eles. Com medo, eles vão muito à frente. Você tendo medo, você fica para trás. Mas eles vão. Então você começa a perceber. Vamos agora pensar um pouco. Se Eliseu era um profeta de Deus, como falam que Deus é bondoso, é benéfico, é misericordioso, é o Pai, eu acho que esse pai está errado. Ele poderia usar tivesse outras possibilidades dele fazer algo, né? Que nem eu tinha dito, mas ele fez uma coisa assim, um ato praticamente terrorístico, né? Uma coisa absurda, uma coisa sangrenta, né? Que aí eu ouvi também falar que o profeta Eliseu não mandou, ele não pediu para que as ursas fizessem isso. Não pediu, mas ele amaldiçoou. E amaldiçoou, quando você amaldiçoa, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Está bem escrito aqui. Não estou inventando, não estou trazendo palavras a mais e nem palavras a menos, apenas estou resumindo o que se encontra aqui. Ele poderia ter feito outra coisa. Porque zombas de mim, né? Não viu o bem feito que eu fiz agora para essa cidade, né? Que ele ajudou as outras pessoas lá. Por que estão zombando de mim? Qual o motivo disso? Por que querem eu fora daqui? Apenas sou tipo um viajante, estou passando de cidade em cidade. Mas não. Ele amaldiçoa. E a maldição dele, Deus ouve. Ouvindo, ele conclui a morte de 42 rapazes. Tinha uma vez que nós estávamos num grupo e tinha uma irmã escrota, que eu falo que dessa forma, porque do jeito que ela me respondeu, ela é totalmente sem noção. Ela pegou e falou na minha postagem assim, que bem feito para esse jovem, porque eles zombaram de Deus. E Deus foi muito bem feito. E ela falou, isso foi pouco. Pra você ver como que essa senhora está cega. Ela, com certeza, ela foi iludida pelo pastor já. E o pastor explicou de uma forma diferente para ela acabar acreditando nisso. Então o que o pastor passou para ela o que? Mentalizou isso. Ela não tem outra forma porque ela não consegue enxergar o que se encontra escrito aqui. De forma o quê? Literal. Entendeu? Ela foi pelo uma segunda voz que acabou o quê? Fazendo com que ela acreditasse naquilo que outra pessoa falou. E não ela tomou a iniciativa de procurar o que se encontra aqui. Então ela falou para mim que Deus tinha feito isso e deveria ter feito mais. Mas, poxa, aí você vê que tipo de Deus é esse? Né? Um Deus mau que mata as pessoas. Que se ele fosse bom, ele não fazeria isso. Então o Deus que se encontra aqui é um codinome do quê? De maldição, de guerra, destruição, sanguinário, genocida. Um Deus ciumento que gostava de ser bajulado, puxa-saco as pessoas eram. Porque ele queria se tornar um só.
e derrubar os outros. Entendeu? E esse medo que é colocado nas pessoas. Esse medo faz com que as pessoas tenham medo de questionar, de saber a verdade, aquilo que lhe foi imposto desde criança. É isso que eles tentam fazer para você. E vocês acabam ficando presos de histórias. Histórias que muito se enriquecem através dela e te enganam. Enganam vocês com isso. Com um livro, pessoal. Com um livro. Esse livro fosse, antes vocês procurarem saber, não era para estar na mão de pessoas. Quem tinha um direito da Bíblia, dos livros, eram só pessoas poderosas, sabe? Reis. Pessoas daquele tempo que tinham poder. Eles tinham direito nisso. Tanto que a BKJ era de um rei da Inglaterra. Entendeu? A Bible King James que fala, né? A Bíblia do Rei James. Bíblia do Rei James era dele. Mas depois, com o passar do tempo, isso daí foi o quê? Foi começando a ser modificada, espalhada. E aquilo que se encontra em o Apocalipse, nada dessa escrita é verdadeira, porque a Bíblia já foi mudada. Cada vez que ela é atualizada, se tem um novo exemplar, ela é tirada as contradições daqui, é mudada as palavras. E onde que está lá daquilo que mudar uma só daquilo que eu mandei escrever, ele pagará com o que tirou da própria vida, né? Não habitará o reino, onde é escrito no Apocalipse 22, se não me engano. Tá aí. Teria outras formas de tentar resolver isso daqui, em vez de amaldiçoar e de repente sai duas ursas lá e destroça os 12 rapazes que tá lá. Mas pera um pouquinho. Aí também você usa o seu raciocínio lógico, né? E você começa a pensar, poxa, como que duas ursas ia pegar 42 pessoas, né? 42 rapazes? Pô, eles iam correr. E as ursas que estavam lá, né? Não ia conseguir pegar todos. Então isso é mais uma mentira, é mais uma história que faz você se prender a isso, fazendo com que seja realidade, que aconteceu, que isso é verdade, o profeta que estava lá, ele passou pela cidade, fez isso, aquilo, zombaram dele, ninguém zomba de Deus, e ele amaldiçoou apenas o profeta, mais um profeta, em vez de ter feito uma coisa boa para as pessoas, né? Como ele estava só de passagem, ou ele não ligava para isso, ou Deus poderia fazer, né, com esse cabelo na cabeça dele, essas coisas que ele via que era um defeito que ele tinha, mas não, ele passa por lá, alguém zomba dele, ele amaldiçoa e praticamente as pessoas são mortas. Isso é bom? Não. Lógico que não. Aí você vê que já tem uma violência, né, nesse livro, né? Já tem uma violência nesse livro e é uma passagem muito forte, uma passagem violentíssima mesmo, que fala aqui de agressividade, de morte, né? Porque zombou de Deus e as crianças não zombou não, apenas zombou dele, não queriam ele lá. E o que ele fez? Ele amaldiçoou, Deus escuta o pedido dele, né? Deus escuta o pedido dele aqui e manda duas ursas saírem do mato e detonar, né? Desmembrar esses 12 rapazes. Mas quando pessoas estão orando, né? Estão orando nesse momento, pedindo a esse Deus que as ouvessem, né? Que escutem elas, o que acontece? Nada acontece, né? Oração não tem efeito algum. Quantos agora estão orando? Quantos agora saem para a rua pedindo, né? Para que as coisas comecem a mudar por causa desse vírus que infelizmente veio a se espalhar por ignorância do ser humano mesmo, né? No caso, não querendo que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E está aí dizimando pessoas. E nada ele faz. E as pessoas nessa fé, né? De oração, de rezar, e nada está acontecendo. Mas aqui funcionou. Dentro da Bíblia funciona tudo. Tudo, tudo, tudo. Dentro aqui, quando você vira a página, olha a página, aqui tem tudo. Cobra fala, cavalo de fogo, carruagem de fogo, né? Jumenta que fala, maná que cai do céu, né? Homem que anda sobre água, né? O surfista da Galileia, como fala naquele tempo. Mas fechou esse livro aqui, pessoal, já era.
nada acontece, foi-se tudo. A ilusão morre aqui dentro. A fantasia fica aqui. Fora nós vemos a realidade. Beleza? Então tá aí. Eu trouxe o que está escrito aqui e resumi e deixei bem claro. Quem não entendeu, pega o livro e leia. É 2 Reis, o capítulo 2, lê lá a água purificada por Eliseu. Beleza, pessoal? Um forte